Muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Já te louvamos, te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Santo Espírito, muito obrigado. Porque é o Senhor que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E é o Senhor que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Espírito Santo, nós te glorificamos também e te exaltamos pela Tua presença no nosso meio. E nessa hora, Pai Santo e querido, nós te pedimos no nome de Jesus, que a Tua santa palavra venha entrar no coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. Seja a Tua palavra, meu Deus, essa boa semente plantada nos nossos corações, Senhor. E que de maneira nenhuma, meu Deus, os Teus filhos percam, Senhor, essa bênção. Então nós amarramos, nós atamos nessa hora todo espírito de desatenção, todo cansaço, fadiga, tudo aquilo que tenta roubar essa bênção, nós amarramos pelo poder do nome de Jesus Cristo e profetizamos e declaramos a bênção do Senhor sobre todos aqueles que vão receber essa palavra nessa hora. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nós te agradecemos e toda a igreja que concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode ouvir? Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele tem cuidado de você, viu? Ele tem cuidado de nós, de todos os seus filhos, amém? Glória a Deus, presta atenção. Em Mateus capítulo 6, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, né, que escreveu aqui essa carta, ele estava junto com os outros apóstolos e havia uma discussão entre eles que era uma coisa muito natural, né? Uma coisa muito natural. O que é que nós vamos fazer da nossa vida, né? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o futuro dos nossos filhos? Como é que vai ser o sustento da minha casa? Esse tipo de preocupação só acontecia com os discípulos, não acontece com vocês, né? Ninguém aqui passou, não passou pela cabeça de ninguém daqui esse tipo de preocupação, porque a gente é mais crente, né? A gente tem mais fé. Não, irmãos, nós estamos falando aí de algo que é intrínseco, faz parte do ser humano, né? A preocupação com o dia de amanhã, com as coisas que nós temos para fazer, com as contas que temos que pagar, com o dia a dia, com a comida que nós vamos ter na mesa. Então, tudo isso é natural, né? Faz parte do ser humano e da nossa fragilidade, né? Quando a minha mãe se converteu e ela foi ganha para Jesus por uma mulher chamada Irmã Nenê, eu tenho dado esse testemunho muito por aí. A Irmã Nenê, ela não tinha geladeira na casa dela, né? E eu era menino, pequeno, e eu perguntei um dia para ela, eu ia na casa dela, recebi oração, né? A Irmã Nenê, ela era viúva, não tinha filho, sozinha, e um dia eu não aguentei, eu perguntei para ela, irmã, não tem geladeira na sua casa, não estraga a comida, né? Porque criança pergunta mesmo, né? Ela falou assim, não, filho, eu não tenho essa preocupação. Eu falei, mas como? Todo mundo tem geladeira, né? Mas ela era muito pobrezinha, e fogão de lenha na casa. Aí ela falou assim, não, filho, eu não tô mais nem cozinhando, eu não preciso. Eu falei, mas como agora? Como é possível uma coisa dessa? A senhora vive, como que a senhora vive, né? A senhora não se alimenta? Falou assim, não, hoje está assim minha vida, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu falo com Deus e
agora com relação à comida, nem estou mais precisando nem orar, porque todo dia alguém é tocado pelo Espírito Santo e traz a comida e coloca nessa mesa aqui da sala para eu me alimentar todo dia. Eu falei, todo dia acontece isso, irmã, né? Mas não falha nunca, irmã, nunca falha. Não, só quando eu estou jejuando que não vem. Então, essa irmã era diferenciada, né? Era muito diferenciada. Ela ganhou toda a nossa família para Jesus, porque foi ela um instrumento de Deus, ali na salinha da casa dela, que pregou para minha mãe pela primeira vez e orou para que a minha mãe fosse curada, porque minha mãe estava praticamente cega de uma vista, e ela foi totalmente curada ali pela oração da irmã Nenê, ali na casa dela. Você pode dizer amém? Que bênção, né? Que testemunho maravilhoso, né? A irmã Nenê, né? Mas ela era uma mulher de oração, que estava sempre na presença de Deus. Agora os discípulos, quando você lê lá em Mateus 6, eles viviam com Jesus. Meu Deus do céu, Jesus falava, lança a rede aí, desse lado aí, e o barco quase afundava de tanto peixe que pulava dentro das redes. Jesus alimenta uma multidão, né? 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E mesmo eles tendo presenciado e participado de tanto milagre assim, eles estavam com essa discussão e essa preocupação. E Pedro certamente encabeçava aquela ansiedade ali, porque ele era o líder ali deles, sempre foi. Mas acontece que quando ele estava com essa preocupação, e o Senhor Jesus conhecendo o coração deles, Jesus começou a falar com eles, vocês estão preocupados com o quê, gente? Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado, você está preocupado com o quê, meu irmão? Com o emprego? Com as vendas? O que é que te preocupa, né? Pastor, o senhor está no nível da irmã Nenê? Não, eu preciso orar mais. Se bem que esses dias eu estou me consagrando, né? Quando vem assim um apertinho na vida da gente, eu estou numa campanha de jejum e oração de 21 dias, então estou me santificando, né? E Deus vai falando com a gente, vai falando. Então, esse tipo de preocupação que é intrínseca do ser humano, né? Do homem, os discípulos também tinham, mesmo andando com Jesus. Mas Jesus começou a falar para eles, olha, gente, observe os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, mas nem Salomão, com toda a sua riqueza e resplendor, se vestiu como eles, de tão lindo que era, né? Observai as aves do campo, né? O Pai a sustenta, não falta nada, né? Quanto mais para vós, para vocês. E aí o fecho da palavra de Jesus é, não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que haveis de comer ou de vestir, né? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então não vai faltar nada, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Posso ouvir amém, igreja? Diga para 3 pessoas, não vai faltar nada para você não. Não vai faltar nada para você. Que coisa tremenda, né? Esse é o evangelho genuíno de Jesus. Agora Pedro aqui, já passando por toda a experiência que ele passou, Jesus falou com ele, ressuscitou, voltou e começou a ensinar ele. Aí Jesus vem e chama a atenção de Pedro nessas coisas, né? Lá, quando eles estavam com dúvidas. Mas depois que eles passam pela experiência sobrenatural e vem o Pentecoste sobre eles, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, eles se santificaram. Então, ele passou a viver pela fé e não mais pelo que ele estava vendo. E por isso ele teve essa palavra tão linda aqui, né? Ele deixa para a igreja, deixa para nós essa palavra. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte, né? Mas primeiro você tem que se humilhar. E lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Então olha só,
Antes a ansiedade estava no coração deles, mas agora o que Pedro, cheio do Espírito Santo, prega é: tira a ansiedade que está no teu coração e lança sobre ele. Então é isso que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Tira de dentro do teu coração essa ansiedade, essa preocupação, mas lança sobre ele. Como que eu vou lançar? Através de uma atitude de fé, através da tua oração. Lança sobre ele. E aí vem o fecho dessa palavra: porque ele tem cuidado de vós. Não vai faltar nada para você, Deus vai suprir todas as coisas. Posso ouvir amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Essa semana eu tenho um testemunho interessante, nunca me aconteceu isso, né? Mas eu faço questão de dar esse testemunho. Eu estava, anteontem, né? O carro estava com a gasolina meio fraca. Pastor, o senhor orou para o ponteiro da gasolina subir? Não, nem falei com Deus sobre isso, irmão, né? E tem gente que já teve até experiência desse tipo. E agora, depois que o tempo vai passando, né, vai chegando no final do mês, eu já tinha gasto o orçamento que eu tenho, né? Tenho um salário da aposentadoria, tenho também um salário do meu trabalho secular que eu faço, né? Mas já chegou no fim, eu falei, bom, vou abastecer. Cartão de crédito existe para quê? Pergunta para o irmão que está aí do teu lado: para que existe cartão de crédito, irmão? Para você usar com sabedoria, né? Foi isso que você falou, pastor? Para usar com sabedoria, tomar bastante cuidado, hein? Né? Porque tem gente que usa o cartão de crédito assim, de qualquer jeito, e aquela conta vai aumentando, depois chega lá, não sei o que está acontecendo na minha vida. Então usa com sabedoria, tenha cuidado. Mas abastecer o carro não chega a ser uma falta de sabedoria, né? Porque como é que vai andar? Então precisa abastecer. Falei, bom, tenho cartão de crédito. Aí eu estava ali na Duque de Caxias. Eu sei que ali em cima tem um posto que é mais barata a gasolina, né? O álcool, né? Mas me falaram que aquele posto, eu vou falar aqui, mas eu não estou falando que posto que é, mas me disseram que tem coisa aí errada lá naquele posto. Falei, não vou ali então eu vou em outro posto. Eu vou lá no Sames, lá que é supermercado, eu tinha que comprar lá alguma coisinha, então fui lá, que lá é um preço bom também, né? Estou fazendo propaganda do posto, irmão. Não, tem lugar mais barato por aí, né? A questão não é essa. Mas de última hora fui lá naquele posto. Entrei na fila, o frentista falou, o senhor vai fazer o que? Eu falei, enche o tanque. Pode encher, né? Aí ele foi lá, pegou, botou, começou a encher. E encheu o tanque. Aí ele demorou um pouco. Tinha muitas pessoas que ele estava atendendo. E eles, quando enchem, eles pegam um cartão, né? Ele passou lá no coisa lá magnético, lá o cartão, aí quando você vai sair, você tem que pagar, você mostra o cartão. Aí ele chegou para mim e falou assim, o senhor é o pastor Valha? Eu falei, sou eu, sim. E ele disse assim para mim, olha, me dá o teu cartão aí, porque tem uma pessoa lá do outro lado que disse que vai pagar toda a tua gasolina. Eu falei, mas como assim? Ele falou que te conhece e ele quer pagar a tua gasolina. Ele não é da nossa igreja, ele é de uma outra igreja aí. Eu falei, puxa vida. Eu olhei, falei, mas é assim? Ele falou, é assim. Aí ele olhou lá, eu olhei lá atrás o carro, um carrinho branco, e falou assim, então, amém, né? Seja bem. Eu não estou pregando para ninguém pagar gasolina para mim, viu, irmãos? Nem álcool, viu? Fique em paz aí, guarde teu coração. Eu estou dando um testemunho, amém? Porque eu já estava com um cartãozinho de crédito tirado ali, ele ia fazer fumaça ali na hora ali, ia pagar tudo certinho, né? Mas ele falou, não precisa pagar não, eu quero pagar. Você acredita? Eu falei, mas eu quero ver quem que é esse irmão, que eu não estava, de longe eu não via ele, ele falou assim, entra na minha frente. Aí eu saí, fui na frente, aí o frentista chegou lá na frente do posto e falou assim, olha, esse é o pastor Vale,
e não vai pagar, o de trás vai pagar dele e o do pastor. E ele falou, pois não, pode ir, pastor, né? Falei, puxa, saí. Falei, não, parei o carro lá na frente, falei, agora eu quero conversar com esse irmão aí, que história é essa aí, né? Aí ele saiu, eu reconheci ele. Ele esteve aqui na igreja muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, ele está em outra igreja, a filha dele faz parte do ministério lá de jovens, de outra igreja. Ele falou, não, pastor, não é só o senhor que foi abençoado. Eu fui abençoado porque o Espírito Santo falou para pagar a tua conta. Irmãos, me deu vontade de chorar na hora. Porque eu nunca recebi um milagre desse. Eu falei, olha, irmão, então eu vou orar por você. Eu vou te abençoar. Que Jeová Jiré, o Senhor provedor, supra todas as tuas necessidades e te visite no sobrenatural nesses dias. Foi exatamente isso que aconteceu. Então hoje meu carro deve estar fazendo uns 400 quilômetros com litro aí, né? Ou mais. Porque, na verdade, o combustível saiu a zero. Mas eu estou dando esse testemunho tão simples, amados. Tão simples. Porque eu quero dizer para vocês que quando a gente se humilha na presença do Senhor, quando a gente jejua, quando a gente busca em Deus, quando a gente ora, coisas diferentes e sobrenaturais começam a acontecer. Isso nunca aconteceu comigo, foi a primeira vez. Talvez tenha alguma coisa nova que nunca aconteceu com você, mas vai ter uma primeira vez para você também. Porque o nosso Deus é um Deus inédito. Então se humilha na presença do Senhor, se santifica, porque nós não somos nada, porque no devido tempo Deus vai te exaltar e fica tranquilo, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Sabe o que Deus falou comigo? Vou cuidar do teu cartão de crédito também. E vou te dar bastante sabedoria para administrar isso. Amém, irmãos? Então, agora nós vamos ofertar para o Senhor, debaixo dessa palavra. Eu não sei se isso toca no teu coração, mas eu quero dizer para você que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, a ansiedade a gente tira do nosso coração e a gente lança sobre Ele, porque Ele está cuidando de nós, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar da tua casa. Quantos recebem essa palavra profética? Amém? Coloca a mão no seu coração, repete essa oração comigo, diga, Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade. Nesta hora, meu Deus, eu lanço sobre ti, Senhor, toda a minha ansiedade, toda essa preocupação, que eu não deveria ter, mas que às vezes eu tenho. Então, meu Deus, aceita nessa hora a minha oferta de gratidão, pois vou semear na tua obra. Aceita meu dízimo, aceita a minha oferta. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção. Cuida de mim, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sai do seu lugar agora, vem aqui no altar de Deus, lança, se você está aqui na igreja, lança no altar do Senhor a tua oferta. Se você vai ofertar pelos meios eletrônicos, né? Você pode fazê-lo pelo Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Quando você lança assim a sua oferta, ela cai lá na conta, né? Ou também, se você tiver conta no Bradesco, você pode fazer a transferência também, isso via eletrônica, amém? Deus te abençoe, tem unção, tem poder essas palavras, amados, amém, igreja? O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua igreja. Posso ouvir amém? Graças a Deus. Vamos consagrar nessa hora? Vamos orar nessa hora? Estenda as mãos aqui para o altar.
Pai de amor, aí está diante de Ti, ó Deus, as ofertas, os dízimos dos Teus filhos. Senhor, nessa hora, que os Teus filhos sejam prósperos e abençoados. Guarda, Senhor, os Teus filhos, tudo aquilo que eles puserem as mãos, seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus, para o Senhor nós ofertamos nessa hora, para o Senhor nós entregamos parte do nosso suor nessa hora, meu Pai, para a honra e glória do Senhor, e toda a igreja do Senhor diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar, amados, quem estava de pé. Mas se bem que a oração de quem estava sentado também foi ouvida, amém? Então a oração, ela é ouvida quando ela é do nosso coração, amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Louvado seja. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19. Como é bom, né? Bíblia, palavra de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar do versículo 1, porque esse texto é tão lindo, né? Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele haveria de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, e todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Para isso veio o Filho do Homem. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez entramos na tua presença, Senhor, pedindo no nome de Jesus que a tua palavra venha fluir no coração de todos os teus filhos nessa noite. Que o teu nome seja glorificado e que nada roube essa preciosa semente, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos que creem digam amém. Diga graças a Deus. Diga a pessoa que está mais perto de você, você vai ser poderosamente abençoada nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de Jesus
é único, é verdadeiro, e ele foi escrito por 4 discípulos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dos evangelhos, ele realça um dos aspectos principais da verdadeira doutrina. Por isso são 4 evangelhos, né? A história nos relata, isso eu vou passar para vocês porque eu achei interessante. Hoje eu estava lendo, pesquisando sobre isso. Que no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1887, um pastor canadense chamado Albert Benjamin Simpson começou a pregar uma doutrina que ele dizia: essa é a doutrina do evangelho pleno, completo, o evangelho completo. E ele teve o discernimento de que esse evangelho, ele enfatizava os 4 principais aspectos do ministério de Jesus. Primeiro, a salvação. Então, a salvação só existe em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome. Salvação não é por obras, como creem os kardecistas e uma boa parte dos cristãos. As obras são uma evidência de que nós temos um coração bondoso, que nós temos Jesus no coração, desde que isso não seja por religiosidade. Praticar a caridade, a bondade, o amor ao próximo. Tudo isso Jesus fez e nos ensinou. Aliás, ele amou tanto a humanidade que ele morreu por ela, deu a sua vida por ela. Amém, igreja? Então a salvação só vem através de Jesus Cristo. Então, essa é a principal doutrina do Evangelho de Jesus. A salvação somente em Jesus. Outra revelação que esse pastor canadense teve no final do século XIX é que a santificação só é possível com a plenitude do Espírito Santo. A santificação. É um pouquinho diferente da doutrina quadrangular, mas no fundo tem a ver, né? Porque a ênfase é a santificação. Sede santos, como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Então, todo aquele que busca a santificação vai ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. E o que é santificação? Santificação, a própria palavra, ela diz, na sua origem, no seu significado etimológico, que santo significa alguém que é separado. Alguém que não está na roda da maioria, não é assim. Santo é alguém que é separado, que é diferenciado. E essa santificação é para agradar a Deus. Então, quando alguém se santifica, ele vai buscar a Deus e não vai fazer as coisas que usualmente ele fazia, ou às vezes até faz. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai para que não caiam em tentação. Quando ele fala orar e vigiar, ele está falando se santifica. Porque santificação vem através da oração e do jejum. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Pastor, mas isso é tão fácil de entender, mas é muito fácil de esquecer também. As pessoas esquecem isso. Então, quando você está focado nas coisas de Deus, você vai se santificar, você vai se separar. O que é que Jesus, ele falou para os discípulos antes de subir aos céus?
Jesus disse para eles assim: olha, eu vou para junto do Pai. Um dia eu vou voltar. Mas eu vou para junto do Pai. E eu quero que vocês permaneçam na cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Em algumas traduções, fala assim: vocês vão receber a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Então, isso traduzido na linguagem nova, né, para nós, é batismo com o Espírito Santo. Porque lá no livro de Atos, capítulo 1, começa dizendo assim: porque vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Foi o ensino de Jesus. E João Batista, que batizava com as águas, nas águas, muita gente diz: não, batismo com o Espírito Santo é o batismo nas águas. Não é, não é. Os tradicionais estão totalmente equivocados nisso. Não é. Batismo com o Espírito Santo vem pela santificação e vem pela busca da presença de Deus, do Espírito Santo. Não é aquela oração mais ou menos, não é aquela oração debaixo da coberta, mas aquela oração focada, aquela busca em jejum e oração. E quando a pessoa se dedica dessa forma, como os discípulos se dedicaram, eles ficaram 10 dias orando lá em Jerusalém, no lugar chamado cenáculo, debaixo da ordem de Jesus. Então vem obediência e vem propósito ali, e vem santificação. Porque eles não tinham tempo para ficar com pensamento errado, eles não tinham tempo para fazer as coisas que não se deve fazer, eles estavam focados na ordem de Jesus: permaneçam na cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então, só recebe o batismo com o Espírito Santo quando alguém entra na presença de Deus de forma focada, buscando até que receba. Até que receba. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu via outras pessoas orando em línguas, cheias do Espírito Santo, chorando na presença de Deus. Eu falei: mas eu quero isso. E eu comecei a me santificar. Eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, a orar e a buscar o Senhor. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quando a gente busca, a gente encontra. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. A mesma coisa aconteceu com a minha esposa quando ela se converteu. Minha mãe foi lá no Rio de Janeiro, num apartamento, com uma irmã chamada Carminha de Santo André. E foi lá que a Cristina tinha recebido, tinha se convertido. Começaram a orar lá no apartamento, foi batizada com o Espírito Santo. Depois de uma viagem aqui para Bauru, foi batizada nas águas. Então, batismo com o Espírito Santo é diferente de batismo nas águas. Então, a segunda doutrina ou ministério de Jesus, que é enfocado nos evangelhos, é o batismo com o Espírito Santo. Jesus, ele falou para os seus discípulos: olha, eu vou rogar ao Pai. Isso está em João 14. E ele vos enviará o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem conhece, mas vós o conheceis e o tendes visto, porque ele era o Espírito Santo em carne e osso andando aqui no meio de nós. Ele é Deus. Então, ele disse, o Espírito Santo, quando ele vier,
Ele vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo é que convence o pecador. Mas ele também vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém, igreja? Então isso está no Evangelho de João. Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é uma ordem de Jesus para toda a igreja, e isso é a plenitude do Espírito Santo que vem sobre nós. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar isso. Você precisa buscar isso. O terceiro aspecto do ministério de Jesus, que é enfatizado no Evangelho, é a cura divina. A cura divina. Os sinais que acompanham aqueles que têm fé. Quando Jesus está presente, quando o Espírito Santo está presente, o milagre vai acontecer. Tem milagre sendo liberado hoje sobre nós, sobre a igreja, até sobre quem está assistindo pela transmissão online. Amém? Então a cura divina é um outro aspecto, né? Então a salvação, a santificação, que vem com o batismo do Espírito Santo, a cura divina, e por último, a segunda vinda de Jesus, que no final do século XIX começou a ser pregado com uma intensidade tremenda, tremenda. Eles começaram a imaginar, não, Jesus vai voltar antes de virar o século. Então, aquela mensagem sacudiu os Estados Unidos de ponta a ponta. Houve muito avivamento naquela época, mas assim, não tinha chegado ainda o batismo com o Espírito Santo, mas eles estavam buscando. Interessante que esse pastor canadense não faz menção dele lá no avivamento que chegou em 1911, no comecinho do século XX, na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, porque foi lá que começou o pentecostalismo moderno, ou seja, o derramar do Espírito Santo nesses dias. Mas uma discípula também canadense, desse pastor Albert, que pregou em 1887 essa mensagem, ela recebeu essa revelação. E ela se chamava Aimee Semple McPherson. E ela teve essa revelação, e ela teve uma visão que é tremenda. Ela viu um querubim, um ser sobrenatural. Está descrito no livro de Ezequiel. Ele tinha o rosto de homem, rosto de novilho, de boi, rosto de leão e rosto, qual que faltou? Leão? De águia. Uma loucura. Aí quando você abre em Apocalipse, você vai ver essa mesma visão lá com João na ilha de Patmos. E o Espírito Santo falou com aquela mulher, ela recebe o Pentecostes lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, num mover sobrenatural que aconteceu lá, e todos que receberam o avivamento em 1911, estava lá no meio, estava essa mulher. E o líder desse avivamento, da Rua Azusa, foi um homem chamado William Joseph Seymour. Ele era afro-americano, um pregador da Igreja Metodista Episcopal Africana, numa época que havia racismo, numa época em que brancos e negros não se misturavam, numa época onde havia muita intolerância, e esse avivamento começou ali em 1906, no dia 14 de abril, e foi indo, aquilo foi um
tremendo até meados de 1915. As pessoas começaram a falar em línguas estranhas, em línguas diferentes, em dialetos africanos e americanos, falando em línguas que eles nunca tinham ouvido, em outras línguas conhecidas aqui na terra, em outros segmentos, uma confusão tremenda, e os teólogos tradicionais metendo pau, mas acontece que aquilo veio para quebrar aquele racismo, aquela mistura interracial que havia, ela é derrubada, aquela opressão que havia sobre as mulheres foi derrubado também, que as mulheres não podiam exercer liderança, não podiam falar nada, e aquele avivamento vem e começa o pentecostalismo moderno. Isso é história, eu estou falando para vocês. E aquela irmã, Aimee Semple McPherson, ela tem essa revelação. Jesus, o único Salvador, está retratado no Evangelho de Lucas. Rosto de um homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Amém? Jesus, aquele que cura todas as nossas enfermidades, em Marcos 3, 10 e 11, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então, Jesus, ele cura todas as nossas enfermidades. Isso está retratado no Evangelho de Marcos. E a figura daquele ser celestial que tinha 4 faces, aqui está revelada pelo rosto de um boi, de um novilho, porque o boi levava sobre si toda a carga pesada. E é por isso que lá em Isaías diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então a revelação vai se completando, né? O rosto do homem, o Filho do homem, veio buscar e salvar aquele que está perdido, Jesus o Salvador, aquele que cura todas as nossas enfermidades. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho ordenado. Evangelho de João. Aqui Jesus, nesse Evangelho, já começa retratando que Ele é Deus. Capítulo 1, verso 1 em diante. Para mim é o capítulo mais lindo da Bíblia, que eu amo ler esse texto. No princípio era o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo. Ele estava com Deus, mas o Verbo era Deus. Quer as testemunhas de Jeová gostem ou não. O Verbo era Deus. E o versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 1, diz: todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pelo Verbo. E sem Ele, nada do que existe existiria. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você pode glorificar esse Jesus? Aplaude e glorifica Jesus. Ele é o próprio Deus que veio em carne. E Ele que mandou o Espírito Santo. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Então, a doutrina completa, que já pregava no final do século XIX, era a santificação. E a santificação plena vem com a plenitude do Espírito Santo. Mas, pastor, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e depois retroceder? Claro que pode. Por isso que a Bíblia fala, e não entristeçais o Espírito Santo. Alguém pode receber a plenitude do Espírito Santo e retroceder e abandonar os dons e voltar para trás? Pode. Mas quando você se santifica e recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe a unção do Espírito Santo, você tem que zelar por ele e guardar, sabendo que o leão da tribo de Judá é que deu isso. O leão representa o rei dos animais, o leão também representa o batizador com o Espírito Santo, por isso tem lá a figura do leão, naquela visão de Ezequiel e de João na ilha de Patmos. Quantos estão entendendo? E por último, eu gosto muito desse texto, está lá no livro de Atos, né? Vocês estão olhando para cima, final do capítulo 1, Jesus sobe aos céus. Esse Jesus que vocês estão vendo subindo agora, que entrou nessa nuvem, foi recebido lá em cima nos céus. Ele vai voltar. Assim como para o céu o vistes subir. Você pode glorificar o nome do Senhor? Jesus vai voltar. Ele é o rei que vai voltar. Ele é o Messias prometido que vai voltar. Jesus é o Messias, o rei de Israel e de toda a terra, da descendência de Davi, que voltará nos ares, no dia do arrebatamento. Mateus capítulo 24, 29 a 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Quantos vão participar desse dia? A coisa está estreitando, amados. A coisa está afunilando. A hora está chegando. O dia está chegando. Eu gostaria de dizer que todos os salvos em Cristo vão subir, mas não é verdade. Não é verdade. Muitos vão ficar. Infelizmente. Vão ter que passar pela grande tribulação. E aqueles que não vão subir, como? Quem que vai subir? Quem que não vai subir? Só vai subir aquele que estiver em santidade, cheio do Espírito Santo. Quem não tiver em santidade não vai subir, vai ficar. Mas aí vai para o inferno? Não. Mas vai ter que ficar 7 anos aqui, convivendo com a besta e com o anticristo. E vai ter que mostrar coragem para não negar o nome de Jesus. Isso está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, sim. Eu só prego Bíblia, irmãos. Eu me alimento da palavra de Deus. Está lá em Apocalipse.
João viu uma multidão. E ele pergunta para o anjo, mas o que é isso? Que multidão é essa que não se podia contar? E o anjo diz para ele, esses são aqueles que foram salvos, que vieram da grande tribulação, que não se curvaram diante da imagem da besta e nem se renderam ao anticristo. Mas esses deram a vida como mártires para servir ao Senhor. Nós estamos vivendo uma época, amados, onde a perseguição contra a igreja está começando. Está começando. Não pode pregar mais que o homossexualismo é pecado, mas a Bíblia diz que é. Não pode pregar mais algumas coisas. Tem teologia nova chegando por aí da inclusão, coisa linda, coaching, tanta coisa bonita. Vamos pregar só alegria. Mas nós temos que pregar o evangelho genuíno, a palavra completa. O dia do juízo está vindo aí. Hoje em dia as pessoas têm medo. Olha, mas tem lei aí sobre isso. Cuidado, pastor. Esse evangelho que a gente prega não é para covarde, irmãos. É para quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. É para quem vai subir no dia que a trombeta tocar. Nós vamos subir aos ares no encontro do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo está falando com a igreja. Você conhece o evangelho completo e o ministério de Jesus que foi delegado para essa igreja também, porque Jesus disse, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e farão até em maior quantidade, maiores ainda, porque é o Espírito Santo que faz e não o homem. E aquele que faz alguma coisa, que participa de alguma coisa, que acontece alguma coisa e começa a se achar diferente. Ai, olha, eu orei, foi curada. Oh, que legal, né? Você curou? Não, foi o Espírito Santo que curou. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele te exalte. Sabe quando você vai ser exaltado? No dia que essa trombeta tocarem. No dia que o chofar de Deus tocar, nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus lá nos ares, amém? Fique de pé aí no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Repete comigo essa oração, diga, meu Deus, meu Pai que está nos céus, nesta hora, Senhor, eu peço perdão do meu pecado, da minha vaidade, da minha soberba, que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça, que eu tenha a mesma unção, o mesmo coração que João Batista teve, porque ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. E quando o procuraram, ele disse, convém que Jesus cresça e eu diminua. Cresce dentro de mim, Jesus. Toma conta, Senhor, de todo o meu ser, de todas as minhas vontades, e que eu diminua. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que eu possa, naquele dia, ouvir essa trombeta e ser arrebatado.
porque essa é a minha fé. Porque o Senhor disse que vai ser assim. Porque o Senhor nunca mentiu. E o Senhor enviou o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Pai de amor, eu estendo as minhas mãos nessa hora para abençoar a tua igreja, Senhor. Que caia por terra, meu Deus, toda a vaidade, tudo aquilo que não procede de ti, Senhor. Mas que venha, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos, um espírito humilde, temente, obediente, que se santifique, Senhor, a começar em mim e toda a sua igreja. Que o milagre venha, Senhor, de onde os teus filhos nem esperam, meu Pai. Que a resposta venha, meu Deus, de uma forma impensada, meu Pai. E que os sinais que acompanham aqueles que creem, seja, meu Deus, uma rotina no nosso meio. Em nome de Jesus, eu libero essa bênção sobre a tua igreja, sobre os teus filhos e todo o povo de Deus que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Que o amor do único e verdadeiro Deus, a graça e a salvação que está em Jesus Cristo somente, a comunhão e a presença bendita do Espírito Santo venha sobre todos nós, com a tua santidade, Senhor. Amém, amém e amém. Abraça aí pelo menos umas 12 pessoas.